Lorena apertou os olhos ao olhar pela janela do ônibus, como se aquilo fosse suficiente para fazer o tempo passar mais rápido. A estrada parecia não ter fim. O céu estava cinza e tudo o que ela conseguia pensar era que não deveria estar ali. Ela soltou um suspiro pesado e encostou a cabeça no vidro frio. Tudo jóia, pessoal? Certinho? Obrigado por estar aqui mais uma vez e acompanhar o nosso canal. Me diz aqui de onde você assiste essa história e qual sua cidade. Vamos lá. Se alguém tivesse perguntado uma semana antes se ela faria aquela viagem, a resposta seria um não imediato. Mas a vida não tinha pedido permissão. Tudo tinha mudado rápido demais. E agora ela estava ali, indo para um lugar que nem queria conhecer. O celular vibrou na mão dela. Era uma mensagem da mãe. Já chegou? Lorena digitou sem muita vontade. Ainda não. Falta um pouco. Ela apagou outra mensagem antes de enviar. Queria escrever que não queria ir, que aquilo não fazia sentido, que ela estava fugindo de algo que ainda doía, mas não mandou. Guardou o celular e fechou os olhos por alguns segundos. Na poltrona ao lado, vazia desde o início da viagem, alguém finalmente se sentou quando o ônibus parou em uma pequena cidade. Lorena percebeu o movimento, mas não olhou de imediato. Só quando o homem acomodou uma mala pequena no bagageiro e se ajeitou no banco, foi que ela virou o rosto. Ele vestia uma camisa simples, mas bem cortada, relógio discreto, postura tranquila. Nada chamativo demais. Mas havia algo nele que chamava a atenção mesmo assim. Ele percebeu o olhar dela e sorriu de leve. Desculpa, acho que esse é o meu lugar. Lorena piscou meio distraída. Ah, sim. Claro. Ela puxou um pouco o corpo para o lado, dando espaço, embora já estivesse completamente dentro do seu próprio assento. O ônibus voltou a andar. Por alguns minutos, o silêncio ficou entre os dois, quebrado apenas pelo som do motor e da estrada. Lorena voltou a olhar pela janela, tentando ignorar a presença ao lado. Mas havia algo diferente. Não era incômodo só. Difícil de ignorar. Depois de um tempo, ele falou novamente. Você parece estar indo para um lugar que não queria. Ela virou o rosto rápido, surpresa. Como assim? Ele deu um pequeno sorriso, olhando também pela janela. Você está com essa expressão desde que eu sentei aqui. Parece mais alguém sendo levado do que alguém viajando por vontade. Lorena soltou uma risada curta. Sem humor. Acertou. Ele inclinou levemente a cabeça. Quer falar sobre isso? Ela hesitou por um segundo. Normalmente diria não. Sempre dizia não. Mas naquele momento, naquela estrada sem fim, com alguém que ela nunca tinha visto antes, parecia mais fácil falar. É uma longa história. Ele olhou para ela agora com mais interesse. Ainda temos bastante estrada. Lorena respirou fundo. Eu terminei um relacionamento faz pouco tempo. Na verdade, nem sei se posso chamar de término. Foi mais um fim estranho sem explicação. E minha mãe achou que seria uma boa ideia eu viajar, mudar um pouco de ambiente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. E você não concorda com ela? Nem um pouco. Ela cruzou os braços, olhando para frente. Viajar não apaga o que aconteceu. Ele concordou com um leve movimento de cabeça. Não apaga mesmo. Lorena olhou para ele, curiosa com a resposta. Mas às vezes muda o jeito que você enxerga. Ela arqueou a sobrancelha. Você fala como alguém que já passou por isso. Ele deu um meio sorriso. Mais vezes do que eu gostaria. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era desconfortável. Lorena observou melhor o homem ao lado. Ele parecia calmo demais para alguém comum. Havia uma segurança nele, como se estivesse sempre no controle, mas sem ser arrogante. Qual é o seu nome? Patrick. Ele estendeu a mão com naturalidade. Patrick Soares. Lorena apertou a mão dele. Lorena, ele repetiu o nome, como se estivesse guardando. Nome bonito. Ela desviou o olhar, sem saber muito bem como reagir ao elogio. Obrigada. O ônibus fez uma curva mais fechada e Lorena se segurou no apoio da poltrona. Patrick, por instinto, colocou a mão próxima ao braço dela, sem tocar, como se estivesse pronto para ajudar caso fosse necessário. Ela percebeu o gesto e por algum motivo aquilo a deixou mais tranquila. Você está indo para onde? Ela perguntou. Uma cidade pequena aqui perto, negócios. Lorena riu de leve. Negócios em uma cidade pequena? Parece suspeito. Ele sorriu. Às vezes, são os melhores lugares.
Ela inclinou a cabeça, analisando. E você faz o quê? Patrick pensou por um instante, antes de responder. Eu trabalho com investimentos. Lorena fez uma expressão de quem não entendeu muito. Tipo banco? Algo assim. Mas um pouco maior. Ela riu. Bom, isso explica o relógio. Ele olhou para o próprio pulso e depois para ela. Você reparou? Um pouco. Lorena voltou a olhar pela janela, mas agora com um leve sorriso no canto dos lábios. A conversa seguiu leve, sem esforço. Falar com ele era estranho, porque não parecia estranho. Era fácil demais para alguém que ela tinha acabado de conhecer. O tempo começou a passar mais rápido, como se a estrada finalmente tivesse decidido colaborar. Em um certo momento, o ônibus parou em um restaurante de estrada. O motorista anunciou uma pausa. As pessoas começaram a descer. Patrick se levantou e olhou para Lorena. Vai descer? Ela pensou por um segundo. Vou. Eles desceram juntos. O ar do lado de fora estava mais fresco. E o cheiro de comida simples se espalhava pelo lugar. Lorena entrou no restaurante e foi direto pegar um café. Patrick apareceu ao lado dela poucos segundos depois. Café também? Sempre. Ela pegou o copo e soprou de leve antes de beber. Eles se sentaram em uma mesa pequena, perto da janela. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, observando o movimento. Lorena apoiou o queixo na mão. É estranho. Eu não queria estar nessa viagem, mas agora não parece tão ruim. Patrick olhou para ela com um leve sorriso. Talvez a viagem não seja o problema. Ela olhou de volta. E o que é, então? Ele sustentou o olhar por um segundo a mais. Talvez seja o que você deixou para trás. Lorena desviou o olhar pensativa. Antes que pudesse responder, o motorista chamou os passageiros. Eles voltaram para o ônibus. Quando Lorena se sentou novamente, algo dentro dela já estava diferente. Pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Ela olhou para Patrick. E você? Está fugindo de alguma coisa também? Ele demorou um pouco para responder. Talvez. Lorena inclinou a cabeça. Talvez. Ele soltou um leve suspiro. Às vezes a gente não percebe que está fugindo. Só continua andando. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. O ônibus voltou a seguir viagem. E pela primeira vez desde que tinha embarcado, Lorena não estava contando os minutos para aquilo acabar. Lorena encostou a cabeça no banco, mas não fechou os olhos. O som do ônibus agora parecia mais distante, como se a conversa com Patrick tivesse criado uma bolha ao redor dos dois. Ela virou o rosto devagar. Você sempre fala assim, meio misterioso? Ele riu baixo. Só quando a companhia vale a pena. Lorena revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso. Convencido, nem um pouco. Só observador. Ela cruzou os braços, fingindo desinteresse. E o que mais você já observou sobre mim? Patrick olhou para frente por um segundo, como se organizasse as palavras. Você é mais forte do que pensa, mas está cansada de ter que ser forte o tempo todo. Lorena ficou em silêncio. Aquilo acertou mais do que ela esperava. Ela desviou o olhar. Você nem me conhece. Ainda não. O jeito como ele falou não soou invasivo, e sim tranquilo. Quase como uma promessa silenciosa. Lorena respirou fundo, tentando mudar o foco. E você? Senhor Investimentos misterioso. Sempre viaja assim de ônibus. Patrick apoiou o braço na poltrona. Nem sempre. Mas às vezes é bom sair do automático. Ela olhou para ele de lado. Ou você está escondendo alguma coisa? Ele deu um leve sorriso. Talvez eu só esteja tentando ser alguém normal por algumas horas. Lorena franziu a testa. Você não é normal. Ele demorou um pouco antes de responder. Depende do ponto de vista. O ônibus passou por uma estrada cercada de árvores, e a luz do sol começou a aparecer entre as nuvens entrando pelas janelas. Lorena ficou olhando aquilo por alguns segundos. Faz tempo que você faz isso. Trabalhar com investimentos. Desde muito jovem. Você gosta? Ele pensou. Gosto do que isso me permite fazer, mas não necessariamente de tudo que vem junto. Ela inclinou o corpo interessada. Tipo o quê? Pressão. Expectativa. Pessoas que se aproximam pelos motivos errados. Lorena soltou um pequeno riso. Oxe, então você é rico mesmo. Ele olhou para ela surpreso com a naturalidade. Isso ficou tão óbvio assim, um pouco. Ela apontou discretamente. Relógio, jeito de falar essa calma. Você não parece alguém que se preocupa com conta no fim do mês. Patrick riu. Justo, Lorena. Apoiou a cabeça na mão. E por que não falou isso antes?
Porque não achei que fosse importante. Ela olhou direto para ele. E não é? Ele sustentou o olhar dela. Não quando estou aqui conversando com você. Por um segundo, o clima mudou. Não era mais só uma conversa casual. Lorena sentiu aquilo. E, por reflexo, desviou o olhar novamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. O ônibus começou a desacelerar. O motorista anunciou que chegariam na cidade em breve. Lorena sentiu um aperto leve no peito. Era estranho. Ela nem tinha percebido o quanto aquele tempo tinha passado rápido. Patrick pegou o celular. Conferiu algumas coisas e depois guardou. Você vai ficar onde? Minha mãe reservou uma pousada. Nem sei direito o nome. Ela pegou o celular e começou a procurar. Aqui, pousada Sol do Vale. Patrick. Olhou rapidamente e fez um leve movimento de cabeça. Conheço. Lorena arqueou a sobrancelha. Conhece? Já fiquei lá uma vez. Ela sorriu de leve. Então pelo menos não é um lugar ruim. Não é? O ônibus entrou na cidade. Pequena, tranquila, com ruas simples e algumas lojas abertas. Quando finalmente pararam, as pessoas começaram a descer. Lorena pegou sua bolsa e ficou de pé. Patrick fez o mesmo. Eles desceram juntos. O calor ali era diferente, mais seco, mais presente. Lorena olhou em volta, meio perdida. Bom, acho que é isso. Patrick colocou as mãos no bolso. Acho que sim. Um silêncio estranho surgiu entre os dois. Não era desconfortável, mas carregava algo não dito. Lorena respirou fundo. Foi bom conversar com você. Ele sorriu sincero. Foi mesmo. Ela começou a dar um passo para trás, mas parou. Bom, boa sorte com seus negócios misteriosos. Patrick riu. E boa sorte com a sua viagem que você não queria fazer. Ela virou de costas e começou a andar, puxando a mala. Deu alguns passos e parou. Algo não parecia certo em simplesmente ir embora. Lorena virou o rosto por cima do ombro. Patrick ainda estava ali, observando. Você vai ficar parado aí mesmo? Ele franziu levemente a testa. Como assim? Ela soltou um pequeno sorriso. A cidade é pequena. Você disse que conhece a pousada. Podia pelo menos me mostrar o caminho. Patrick não respondeu de imediato. Apenas sorriu. Claro. Ele pegou a própria mala e começou a andar ao lado dela. Eles seguiram juntos pela rua, em um ritmo tranquilo. O silêncio voltou, mas agora era diferente, mais confortável. Depois de alguns minutos, Lorena falou. Você faz isso com todo mundo que conhece no ônibus? Levar até a pousada? Ele olhou para ela. Não. Ela segurou o sorriso. Só comigo, então? Só com você. O coração dela acelerou de leve, sem motivo lógico. Eles chegaram na frente da pousada poucos minutos depois. Um lugar simples, mas bem cuidado. Lorena parou. Então, chegamos. Patrick olhou para o lugar e depois para ela. Chegamos. Outro silêncio. Lorena não queria entrar ainda. Nem sabia por quê. Obrigada, de verdade. Ele deu um passo mais próximo. Disponha. Por um segundo, parecia que ele ia dizer algo a mais, mas não disse. Lorena segurou a alça da bolsa com mais força. Bom, acho que a gente não vai se ver de novo, né? Patrick a encarou por alguns segundos. Você quer que seja assim? Ela travou. Não esperava aquela resposta. Eu não sei. Ele deu um pequeno sorriso. Então talvez não precise ser assim. Antes que ela pudesse responder, alguém chamou o nome dela na recepção. Lorena se virou rapidamente. Já vou. Quando olhou de volta, Patrick ainda estava ali. Ele deu um leve aceno. Até mais, Lorena. Até... Ela entrou na pousada com um coração estranho, como se algo tivesse começado, mas ainda não soubesse o quê. E do lado de fora, Patrick ficou parado por alguns segundos antes de ir embora, com um pensamento que ele não costumava ter. Talvez aquela viagem também fosse mudar os planos dele. Lorena entrou na pousada tentando agir normalmente, mas por dentro tudo parecia fora do lugar. O coração ainda batia mais rápido do que deveria para alguém que só tinha conversado com um desconhecido durante uma viagem. A recepcionista sorriu. Você deve ser a Lorena, né? Sua mãe ligou mais cedo. Sou eu, sim. Ela tentou sorrir de volta, mas sua atenção ainda estava dividida. Parte dela queria subir para o quarto e descansar. A outra parte queria olhar para fora e ver se Patrick ainda estava ali. Aqui está a chave. Quarto 12. No corredor à direita. Obrigada. Lorena pegou a chave e caminhou pelo corredor, arrastando a mala devagar. Abriu a porta, entrou e fechou atrás de si. O quarto era simples, mas aconchegante. Cama arrumada.
uma janela com vista para a rua e um ventilador que fazia um leve barulho constante. Ela largou a bolsa na cama e foi direto até a janela. Olhou para fora, e lá estava ele. Patrick ainda estava na frente da pousada, olhando para o celular, como se estivesse esperando algo ou alguém. Lorena ficou parada por alguns segundos observando. Uma parte dela dizia para esquecer aquilo, tomar um banho e seguir com a vida. Mas outra parte, mais impulsiva, falou mais alto. Ela saiu do quarto quase sem pensar, desceu as escadas rápido e atravessou a recepção. Quando abriu a porta da pousada, Patrick levantou o olhar no mesmo instante. Ele sorriu, como se já esperasse por aquilo. Esqueceu alguma coisa? Lorena cruzou os braços, tentando parecer casual. Talvez ele guardou o celular. Ou talvez você só não quis entrar ainda. Ela soltou um pequeno riso. Você é sempre tão direto assim? Só quando tenho certeza. Ela deu alguns passos para mais perto. E você tem certeza agora? Ele olhou nos olhos dela. Tenho. O silêncio entre os dois ficou mais intenso, mas não pesado. Lorena respirou fundo. Você está ocupado agora? Patrick inclinou levemente a cabeça. Depende. Ela levantou uma sobrancelha. Depende do quê? Do que você vai me propor. Lorena sorriu de canto. Um passeio, só isso. Ele não pensou muito. Então não estou ocupado. Eles começaram a caminhar pela rua, sem direção definida. A cidade era tranquila, com poucas pessoas andando, algumas lojas abertas e um clima calmo que contrastava completamente com a mente de Lorena. Depois de alguns minutos, ela falou. Isso é meio estranho, né? O quê? A gente se conheceu hoje e já está andando junto como se fosse natural. Ela olhou para ele. Patrick deu de ombros. Algumas coisas simplesmente são. Lorena balançou a cabeça, rindo baixo. Você fala como se tudo fosse simples. Ele olhou para frente. Nem tudo é. Mas isso aqui parece ser. Ela ficou em silêncio por um momento, deixando aquelas palavras entrarem. Eles passaram por uma praça pequena, com alguns bancos e árvores. Lorena parou. Vamos sentar um pouco? Claro. Eles se sentaram lado a lado. O vento leve mexia no cabelo dela, e por um instante, tudo parecia mais leve do que tinha sido nos últimos dias. Lorena apoiou as mãos no banco. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você ficou lá fora? Patrick não desviou. Porque eu achei que você podia voltar. Ela olhou para ele, surpresa com a sinceridade. E se eu não voltasse? Ele deu um leve sorriso. Então eu iria embora achando que perdi uma boa história. Lorena sentiu algo diferente ao ouvir aquilo. Você sempre pensa assim? Ele respondeu com calma. Nem sempre, mas quando encontro alguém interessante, eu presto atenção. Ela desviou o olhar um pouco sem graça. Interessante? Muito. O clima entre os dois mudou de novo, ficando mais próximo, mais intenso. Lorena respirou fundo. Você nem sabe direito quem eu sou. Patrick virou o corpo um pouco mais para ela. Então me conta. Ela pensou por alguns segundos. Eu sou alguém que fez escolhas erradas. Ficou tempo demais em um lugar que não fazia mais sentido. Que agora está tentando recomeçar sem saber direito como. Ele ouviu com atenção. Isso não soa como erro. Soa como aprendizado. Ela riu baixo. Você é muito otimista. Ele negou levemente. Realista. Lorena virou o rosto para ele. E você? Quem é você de verdade? Patrick ficou em silêncio por alguns segundos. Alguém que sempre teve tudo, menos tempo para sentir de verdade. Ela franziu a testa. Como assim? Ele olhou para frente. Minha vida sempre foi corrida, cheia de decisões importantes, dinheiro envolvido, responsabilidades. Eu me acostumei a resolver tudo rápido. E isso é ruim? Ele olhou para ela. Não. Mas me fez esquecer de viver algumas coisas simples. Lorena ficou quieta. Como essa? Ele sustentou o olhar dela. Como sentar em uma praça com alguém que eu acabei de conhecer e não querer estar em outro lugar. O coração dela acelerou de novo. Ela tentou disfarçar. Você fala isso para muitas? Não, ela sorriu de leve. Ainda bem. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo mais forte. Depois de um tempo, Lorena se levantou. Vamos andar mais um pouco. Ele levantou junto, vamos. Eles seguiram pela rua, agora mais próximos, os ombros quase se encostando. O sol começava a baixar, deixando o céu com tons mais quentes. Lorena olhou para aquilo. Bonito, né? Muito. Mas ele não estava olhando para o céu. Ela percebeu, mas não comentou.
Eles chegaram até uma pequena lanchonete. Estou com fome, ela falou. Patrick abriu a porta. Depois de você. Eles entraram. Sentaram em uma mesa simples e pediram algo para comer. A conversa continuou leve, com risadas, histórias e momentos em que o tempo parecia simplesmente desaparecer. Em certo momento, Lorena apoiou o queixo na mão, olhando para ele. Isso aqui não estava nos meus planos. Patrick sorriu. Nem nos meus. Ela inclinou a cabeça. E você gosta quando as coisas saem do plano? Ele respondeu sem hesitar. Depende de com quem. Ela sentiu o impacto da resposta, mas não desviou o olhar. E agora? Ele ficou alguns segundos em silêncio, observando cada detalhe dela. Agora, eu não mudaria nada. Lorena não respondeu. Só ficou ali olhando, sentindo algo que ela não esperava sentir tão rápido, e pela primeira vez desde que tudo tinha acabado na vida dela. Aquilo não parecia errado. Parecia certo demais, e isso, de alguma forma, era o que mais assustava. Lorena saiu da lanchonete ao lado de Patrick, sentindo como se o mundo tivesse diminuído de tamanho. A cidade continuava a mesma. As ruas, as luzes começando a acender. O movimento tranquilo, mas dentro dela tudo estava diferente. Eles caminharam sem pressa. O céu já estava escurecendo, e o vento da noite trouxe um silêncio mais íntimo entre os dois. Lorena quebrou o silêncio primeiro. Você vai ficar aqui muitos dias? Patrick colocou as mãos no bolso. Ainda não sei. Ela olhou para ele. Como assim você não sabe? Ele deu um leve sorriso. Depende de algumas decisões. Ela franziu a testa. Negócios? Ele hesitou por um segundo. Também. Lorena percebeu que havia algo a mais ali, mas não pressionou. Entendi. Eles continuaram andando até chegar novamente perto da pousada. Dessa vez, nenhum dos dois parecia com pressa de encerrar o momento. Lorena parou em frente à entrada. Acho que agora eu realmente preciso entrar. Patrick ficou de frente para ela. Acho que sim. O silêncio voltou, mas agora carregado de expectativa. Lorena segurou a alça da bolsa, olhando para ele. Hoje foi inesperado. Ele concordou com um leve movimento de cabeça. Foi. Ela respirou fundo. E bom, Patrick sorriu. Muito. Ela deu um pequeno passo para trás, mas não virou de imediato. Você vai sumir amanhã? Ele respondeu direto. Não. Lorena levantou a sobrancelha. Não? Não pretendo. Ela segurou um sorriso. Ainda bem. Mais um segundo de silêncio. Até amanhã, então? Patrick manteve o olhar nela. Até amanhã. Lorena entrou na pousada dessa vez, sem olhar para trás imediatamente. Subiu as escadas, entrou no quarto e fechou a porta. Encostou as costas na madeira e soltou o ar devagar. Levou a mão ao peito. Aquilo não fazia sentido. Ela mal conhecia aquele homem, mas a forma como ele olhava, a calma dele, a maneira como tudo parecia simples quando estavam juntos. Mexia com algo que ela não conseguia explicar. Lorena caminhou até a cama e se sentou. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. Ela riu de si mesma. O que você está esperando? Jogou o celular de lado e se levantou. Tomou um banho, tentando organizar os pensamentos, mas era inútil. A imagem dele vinha à mente o tempo todo. Quando saiu do banho, se olhou no espelho. Fazia tempo que não se via daquele jeito, mais leve. Ela deitou na cama, olhando para o teto, e sem perceber acabou adormecendo. Do outro lado da cidade, Patrick estava em um lugar completamente diferente da simplicidade da pousada. Um escritório amplo, moderno, com janelas grandes e vista para quase toda a cidade. Um homem de terno estava à frente dele, com alguns papéis sobre a mesa. Precisamos fechar isso ainda hoje. O investimento já está aprovado. Só falta sua assinatura. Patrick caminhava de um lado para o outro pensativo. Ele parou. E se eu não quiser fechar agora? O homem estranhou. Não quiser. Patrick olhou pela janela. Essa decisão muda muita coisa. Muda para melhor. Estamos falando de um crescimento enorme. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Sempre foi assim. Crescer, investir, multiplicar. Sem parar. O homem tentou argumentar. E isso é um problema? Patrick virou o rosto lentamente. Nunca foi. Até agora. O homem franziu a testa confuso. Tem alguma coisa acontecendo? Patrick não respondeu de imediato. Imagens rápidas passaram pela mente dele. O ônibus, o sorriso dela, a forma como ela olhava para o mundo com aquela mistura de força e cansaço. Ele soltou um leve suspiro. Talvez. O homem apoiou as mãos na mesa.
Patrick, você nunca hesitou antes. Ele deu um pequeno sorriso. As pessoas mudam. O silêncio tomou conta da sala. Depois de alguns segundos, Patrick pegou os papéis e os colocou de volta na mesa. Vamos deixar isso para depois. O homem ficou claramente surpreso. Depois, ele assentiu com a cabeça, mas sem usar palavras. Depois, sem explicar mais nada, Patrick pegou o celular e saiu da sala. Do lado de fora, a noite já estava mais escura. Ele abriu o contato recente, mas parou. Ele nem tinha o número dela. Patrick soltou uma leve risada. Inacreditável, guardou o celular e entrou no carro, mas ao invés de ir embora da cidade, ele seguiu na direção da pousada. Enquanto isso, Lorena dormia profundamente, até que um som leve a acordou. Ela abriu os olhos devagar. Alguém batia na porta. Lorena se sentou ainda meio confusa. Olhou para o relógio. Já era noite. A batida veio novamente, um pouco mais clara dessa vez. Ela se levantou e caminhou até a porta, com o coração acelerando sem motivo claro. Quem é? Do outro lado, uma voz calma respondeu. Sou eu. Lorena congelou por um segundo. Reconheceu na hora. Ela abriu a porta. Patrick estava ali. Ela piscou surpresa. O que você está fazendo aqui? Ele a olhou por alguns segundos, como se estivesse confirmando algo. Precisei te ver de novo. O coração dela disparou. Assim, do nada? Ele deu um passo mais próximo. Não parece tão do nada. Lorena cruzou os braços tentando recuperar o controle. Você sempre aparece assim? Só quando vale a pena. Ela tentou segurar o sorriso, mas falhou. Você é impossível. E você abriu a porta. Eles ficaram em silêncio por um instante. Próximos demais agora. Lorena respirou fundo. Você veio só para isso? Ele olhou nos olhos dela. Não. Ela inclinou levemente a cabeça. Então por quê? Patrick demorou um segundo, mas respondeu com sinceridade. Porque desde que você entrou naquela pousada, eu não consegui simplesmente ir embora. O silêncio entre eles ficou mais intenso. Lorena sentiu tudo parar por um instante. E antes que pudesse pensar demais, falou baixo. Eu também não consegui parar de pensar. Ele sorriu dessa vez sem esconder nada. Então acho que temos um problema. Ela deu um pequeno passo mais perto. Ou uma solução. Os dois ficaram ali, a poucos centímetros de distância, sem pressa, sem necessidade de dizer mais nada naquele momento. Porque de alguma forma, os planos de ambos já tinham começado a mudar. E nenhum dos dois parecia disposto a impedir isso. Lorena encostou na porta ainda aberta, sentindo o ar da noite entrar no quarto. Patrick estava tão perto que qualquer movimento diminuiria ainda mais a distância entre eles. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Você sempre complica as coisas assim. Ou é só comigo? Patrick soltou um pequeno sorriso. Eu acho que estou simplificando. Ela cruzou os braços, mas não se afastou. Aparecer no quarto de alguém à noite não é exatamente simples. Ele inclinou levemente a cabeça. E abrir a porta também não. Lorena tentou segurar o riso, mas não conseguiu. Você tem resposta para tudo. Nem tudo. Só quando eu sei o que quero. O jeito que ele falou mudou o clima de novo. Ficou mais sério, mais direto. Lorena sentiu aquilo. E o que você quer agora? Patrick não desviou. Ficar. O coração dela acelerou forte. Ficar. Como? Ele respondeu com calma. Conversar. Te conhecer mais. Entender por que parece que eu te conheço há muito mais tempo do que algumas horas. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Você percebe que isso é meio louco, né? Percebo. E mesmo assim, você está aqui. Ele deu um passo mais perto. E você não pediu para eu ir embora. Lorena ficou em silêncio. Ele estava certo. Ela se afastou da porta, abrindo espaço. Então entra. Patrick entrou devagar. Ela fechou a porta atrás dele. O quarto pareceu menor de repente. Ele olhou ao redor, simples, mas aconchegante. Combina com você. Lorena arqueou a sobrancelha. Como você sabe? Ele voltou o olhar para ela. Porque é simples. Mas tem algo que faz você querer ficar. Ela desviou o olhar, um pouco sem graça. Você fala bonito. Ele sorriu de leve. Só estou sendo honesto. Lorena sentou na beira da cama. E agora? Patrick encostou levemente na parede, de frente para ela. Agora a gente para de fugir de perguntas. Ela riu baixo. Isso parece perigoso. Talvez seja. Ela apoiou as mãos na cama. Então começa. Ele pensou por um segundo. Por que você ficou tanto tempo em um relacionamento que não te fazia bem? A pergunta veio direta. Lorena ficou em silêncio, olhando para o chão.
Porque eu achei que ia melhorar. Ela levantou o olhar. E porque eu tinha medo de recomeçar. Patrick não interrompeu. Ela continuou. Quando você passa muito tempo com alguém, você se acostuma mesmo quando não está feliz, e sair disso dá mais medo do que ficar. Ele assentiu levemente. Mas você saiu. Ela deu um pequeno sorriso triste. Fui obrigada. Ele se aproximou mais um pouco. E agora? Lorena respirou fundo. Agora eu não sei o que fazer comigo. O silêncio ficou mais profundo. Patrick sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você não precisa saber tudo agora. Ela olhou para ele. E você? Sempre sabe o que fazer. Ele soltou um leve riso. Quase sempre. E hoje? Ele pensou por um segundo. Hoje eu só sei que não quero estar em outro lugar. O coração dela bateu mais forte de novo. Lorena inclinou o corpo um pouco na direção dele. Isso é perigoso, Patrick. Ele olhou nos olhos dela. Por quê? Porque eu acabei de sair de algo e você apareceu do nada. E está mexendo comigo de um jeito que eu não entendo. Ele respondeu com calma. Talvez você não precise entender agora. Ela segurou o olhar dele. E se isso der errado? Ele não hesitou. E se der certo? O silêncio tomou conta do quarto. Lorena sentiu como se estivesse em uma linha muito fina entre razão e impulso. Ela soltou o ar devagar. Você sempre vira o jogo assim? Ele sorriu. Só quando vale a pena. Ela ficou alguns segundos em silêncio. E então falou mais baixo. Eu estou com medo. Patrick se aproximou um pouco mais. Eu sei. Ela olhou para as mãos. De me machucar de novo. Ele respondeu com firmeza, mas sem pressão. Eu não estou aqui para te machucar. Lorena levantou o olhar, mas também não pode prometer que não vai. Ele concordou. Não posso. Mais um silêncio. Mas posso ser verdadeiro com você. Ela absorveu aquilo. E você é. Ele respondeu sem desviar. Sou. Lorena sentiu que aquela era a diferença. Não era sobre promessas perfeitas. Era sobre verdade. Ela deu um pequeno sorriso ainda insegura. Você complica tudo, que ao mesmo tempo deixa mais simples. Ele inclinou a cabeça. Bom sinal? Ela olhou diretamente para ele. Perigoso. Mas bom. O clima mudou de novo, ficando mais íntimo. O tempo parecia mais lento dentro daquele quarto. Lorena respirou fundo. Se a gente continuar assim, isso vai ficar sério. Patrick não desviou. Talvez já esteja ficando. Ela soltou um riso leve, nervoso. Você não perde tempo. Ele respondeu tranquilo. A vida já me fez perder tempo demais. Ela ficou em silêncio. Os dois estavam mais próximos agora, quase sem perceber. Lorena falou mais baixo. Eu não sou o tipo de pessoa que faz isso. Ele interrompeu com suavidade. Talvez você só nunca tenha tido motivo. Ela olhou para ele por alguns segundos e dessa vez não desviou. O espaço entre eles praticamente desapareceu. Mas ao invés de qualquer impulso maior, Lorena encostou a testa de leve na dele. Ficaram assim por alguns segundos. Respirações próximas, calmas, sincronizadas. Sem pressa, sem promessas exageradas. Só aquele momento. Depois, ela se afastou um pouco, ainda olhando para ele. Fica mais um pouco. Patrick sorriu. Eu já disse. Eu quero ficar. Lorena se levantou e sentou mais confortável na cama, encostando na cabeceira. Ele sentou ao lado dela. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia vontade de fugir. A noite seguiu com conversas mais leves, risadas baixas, histórias que iam surgindo sem esforço, sem perceber. Lorena encostou a cabeça no ombro dele. Patrick não se moveu. Ficaram assim em silêncio, apenas aproveitando. E naquele silêncio, algo ficou claro para os dois. Aquilo já não era só um encontro inesperado. Era o começo de algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos já não queriam evitar. Lorena acordou com a luz do sol entrando pela janela e, por um segundo, não lembrou onde estava. Piscou devagar, ainda sonolenta, até perceber o quarto, a pousada. E então a memória da noite anterior voltou de uma vez. Ela virou o rosto rapidamente. Patrick não estava mais ali. O coração dela deu um pequeno aperto imediato. Sentou na cama, olhando ao redor, como se ele pudesse aparecer de repente. Nada, só o quarto silencioso. Lorena passou a mão no cabelo, respirando fundo. Claro, ela murmurou baixo. Isso foi rápido demais para ser real. Levantou da cama, já tentando se preparar. Para a ideia de que aquilo tinha sido só um momento. Passageiro, uma coincidência intensa. Mas passageira. Foi até o banheiro. Se arrumou em silêncio e evitou pensar demais. Quando saiu, pegou o celular.
Nenhuma mensagem. Ela riu de leve, sem humor. Você nem tem o número dele, Lorena. Guardou o celular e pegou a bolsa. Decidiu sair para tomar café fora. Talvez andar um pouco ajudasse a organizar a cabeça. Desceu as escadas e atravessou a recepção. Ao sair da pousada, o ar da manhã parecia mais leve, mas ela não sentia isso da mesma forma. Caminhou alguns metros pela rua, olhando em volta sem realmente prestar atenção, até que parou. Do outro lado da rua havia movimento. Carros que não estavam ali antes. Pessoas bem vestidas. Um clima completamente diferente do que aquela cidade simples costumava ter. Lorena franziu a testa. O que está acontecendo ali? Ela atravessou a rua curiosa. Uma faixa grande estava sendo colocada na frente de um prédio que parecia estar fechado até o dia anterior. Ela leu devagar. Inauguração. Grupo Soares Investimentos. Lorena congelou. Soares. O coração começou a bater mais rápido. Não pode ser coincidência. Ela deu mais alguns passos, tentando entender. Foi quando ouviu uma voz atrás dela. Bom dia! Lorena virou na hora. Patrick estava ali, mas não era o mesmo Patrick da estrada. Agora ele estava de terno, postura firme, cercado por algumas pessoas que claramente esperavam por ele. Tudo nele parecia mais distante, mais poderoso. Ela piscou algumas vezes, tentando processar. Você... Ele deu um pequeno sorriso, mas mais contido. Eu. Lorena olhou ao redor, depois voltou para ele. Isso é seu? Ele fez um leve movimento de cabeça. Sim. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Você não falou que era isso tudo? Patrick respondeu com calma. Você não perguntou o quanto? Ela soltou um riso curto, ainda tentando entender. Então você é tipo, muito rico. Ele deu um meio sorriso. Algo assim. Lorena cruzou os braços, olhando para ele de um jeito diferente agora. Por isso, o negócios em cidade pequena. Ele se aproximou um pouco. Eu ia abrir uma nova unidade aqui. Ela olhou para a movimentação. Ia? Ele sustentou o olhar dela. Agora não sei mais. Lorena franziu a testa. Como assim? Patrick respirou fundo. Esse projeto já estava pronto há meses. Eu viria, assinaria, ficaria algumas horas e iria embora. Ela ficou em silêncio, ouvindo. Mas aí eu peguei aquele ônibus. O coração dela acelerou de novo. E conheci você. Lorena desviou o olhar por um segundo. Patrick continuou. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis ficar. Ela olhou de volta, mais séria agora. Você não pode mudar toda a sua vida por causa de alguém que conheceu ontem. Ele respondeu com firmeza. Eu não estou mudando por você. Ela arqueou a sobrancelha. Não? Ele negou levemente. Eu estou mudando porque você me fez perceber que eu estava vivendo no automático. O silêncio entre eles ficou mais intenso. Lorena absorveu cada palavra. E agora? Ela perguntou mais baixo. Patrick olhou ao redor, depois voltou para ela. Agora eu tenho uma escolha. Ela esperou. Ou eu entro ali, faço o que sempre fiz. Continuo a mesma vida. Ele deu um pequeno passo mais perto. Ou eu fico. O coração dela disparou. Fica aqui. Ele manteve o olhar. Fico onde fizer sentido. Lorena ficou sem resposta por alguns segundos. Isso é loucura. Ele deu um leve sorriso. Talvez ela respirou fundo. E o que você espera de mim nisso tudo? Patrick foi direto. Nada que você não queira dar. Ela olhou para ele tentando encontrar alguma dúvida. Mas não encontrou. Só sinceridade. Lorena passou a mão no cabelo, nervosa. Eu não sei se estou pronta para isso. Ele concordou. E eu não estou te pedindo para estar. Ela ficou em silêncio. Só estou dizendo que eu quero tentar. O movimento ao redor aumentava. Pessoas chamando Patrick esperando decisões. Ele ignorava tudo, focado apenas nela. Lorena percebeu aquilo. Você está deixando tudo esperando. Ele deu de ombros. Eles sempre esperaram. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Se eu disser para você ir, você vai? Patrick não hesitou. Vou, ela engoliu seco. E se eu disser para você ficar? Ele respondeu mais baixo. Eu fico. O mundo ao redor parecia distante. Era só os dois naquele momento. Lorena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, parecia mais decidida. Você não pode ficar por mim. Ele esperou. Mas pode ficar por você. Patrick ficou em silêncio, absorvendo. Ela continuou. E se você ficar, a gente vê o que acontece. O coração dele acelerou de leve, algo raro. Tem certeza?
Ela deu um pequeno sorriso. Não, ele riu baixo. Melhor resposta. Lorena respirou fundo. Mas eu sei que, pela primeira vez em muito tempo, eu quero descobrir. O silêncio foi quebrado por alguém chamando Patrick com urgência. Senhor Soares, precisamos começar. Ele não olhou. Lorena deu um passo para trás. Vai. Ele segurou o olhar dela. Eu volto. Ela cruzou os braços, sorrindo de leve. Vou estar por aqui. Patrick hesitou por um segundo. Então virou e caminhou em direção ao prédio. As pessoas ao redor se organizaram, tudo pronto para a inauguração. Lorena ficou ali observando, mas algo ainda parecia incompleto. Ela respirou fundo. Então, de repente, Patrick parou. No meio do caminho. Ficou imóvel por um segundo. As pessoas ao redor ficaram confusas. Ele olhou para o prédio. Depois, virou lentamente e voltou. Caminhou direto até Lorena sem se importar com mais nada. Ela arregalou levemente os olhos. O que você está fazendo? Ele parou na frente dela com um leve sorriso. Tomando uma decisão diferente? Pela primeira vez. Atrás dele as pessoas chamavam perdidas. Patrick ignorou completamente. Lorena sentiu o coração acelerar, de um jeito que não dava mais para negar. Você tem certeza disso? Ele olhou nos olhos dela. Tenho. Ela respirou fundo e sorriu. Então, vamos ver onde isso vai dar. Patrick pegou a mão dela, sem pressa, sem pressão. E dessa vez nenhum dos dois soltou. Enquanto atrás deles, uma inauguração inteira acontecia, sem o homem que deveria estar no centro de tudo. E pela primeira vez, aquilo não parecia um erro. Parecia o começo certo. E o que vocês acham que vai acontecer com eles, pessoal? Acho que dá namoro, hein? Se vocês gostaram dessa história, deixe aqui um comentário. Se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Até uma próxima, galera. Fiquem com Deus.